Imagine, tipo, ter o poder absoluto de congelar bilhões de reais, travar a agenda inteira de um governo e, no limite, paralisar totalmente as ações do chefe de um estado. É um poder assustador se a gente parar pra pensar, né? Muito. E olha, a maioria das pessoas acredita que esse nível de controle pertence só ao Supremo Tribunal Federal ou talvez ao presidente da República, sabe? Com certeza. A gente tem essa visão muito centrada em Brasília. Exato. Mas a realidade é bem diferente. Se a gente olhar para o estado do Ceará, por exemplo, esse poder formidável não está em Brasília. Ele está concentrado nas mãos de apenas 46 pessoas. E o paradoxo institucional, digamos assim, é que essas 46 pessoas raramente ocupam o centro das atenções no nosso debate público diário. É, a gente quase não fala sobre isso. Pois é. A nossa atenção política é, por padrão, tipo, quase automaticamente direcionada ao poder executivo. O foco fica sempre em quem corta a faixa de inauguração, né? Não em quem autoriza a compra da tesoura. Nossa, sim. O que nos traz direto para o foco da nossa imersão de hoje. A gente vai entrar na verdadeira casa de máquinas da estrutura federativa brasileira. E, bom, para guiar essa nossa análise, a gente está usando como base uma reportagem extremamente detalhada do Diário do Nordeste. Foi publicada na seção Ponto Poder, agora em 21 de abril de 2026. Isso. A missão aqui é basicamente desmistificar o cargo de deputado estadual. A gente precisa sair daquela compreensão meio rasa, sabe, de que o parlamentar serve só para criar leis. É um ponto de partida excelente. Até porque, para entender a dinâmica real do poder regional e a importância das eleições que estão chegando, é necessário abandonar essa ideia do parlamentar como tipo um mero assinador de papel. Com certeza. O Ceará entra aqui como nosso estudo de caso prático. É um microcosmo perfeito para a gente entender essas alavancas de poder. Então vamos desempacotar isso. A matéria define que o mandato atua sobre um tripé. Exato. É um tripé complexo: legislar, fiscalizar e orçamentar. Tá, a parte de legislar é a mais famosa, né? Envolve debater projetos e aprovar emendas à Constituição do Estado, que, no caso cearense, é de 1989. Sim, e o mecanismo básico é aquele que a gente aprende na escola. A proposta passa pelo plenário e chega na mesa do governador, que pode sancionar ou vetar. Parece um conselho de administração de uma mega corporação, onde o governador é tipo o CEO. Mas, sendo bem honesta, o processo de criação de leis é só a ponta do iceberg. O que realmente abala as estruturas de um governo mora no segundo pilar, a fiscalização. Ah, sem dúvida. O que é fascinante aqui é que é exatamente aí que a tensão entre os poderes sai da teoria e vira um confronto direto. A arquitetura institucional dá para a Assembleia ferramentas impositivas. Não são só sugestões amigáveis, né? Longe disso. A gente está falando do poder de convocar secretários de Estado para prestar esclarecimentos, instaurar processos por crime de responsabilidade contra o chefe do executivo. Que é o famoso impeachment. Isso. E até pedir intervenções federais. Caramba. E, inevitavelmente, o texto destaca as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Mas olha, aqui eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo. Manda. A gente ouve sempre aquele discurso de que a CPI é uma arma implacável. Mas, na prática do noticiário, não parece que essas comissões frequentemente terminam em grandes acordos políticos, a famosa pizza, sem derrubar ninguém de fato. Eu entendo. Então, apesar de o nome ser Poder Legislativo, o poder de instaurar CPIs e processar o governador não torna a função de fiscalização a arma mais letal que eles têm nas mãos, mesmo com essa frustração do público. Olha, essa frustração pública com o resultado das CPIs é muito compreensível. Mas, ela acaba ofuscando a real eficácia do mecanismo. O poder letal de uma CPI não está só no relatório final ou na quantidade de indiciamentos. Não tá onde, então? A verdadeira força está no processo em si, no controle da pauta. Quando a Assembleia instaura uma investigação com poderes de autoridade judicial, a agenda do Executivo entra num colapso quase total. Entendi. Porque eles podem quebrar sigilos bancários, telefônicos, convocar testemunhas com força policial, né?
Exatamente. O mecanismo funciona sangrando o capital político do governo em praça pública. O governador, de repente, precisa deslocar toda a articulação política dele, que ele usar para aprovar uma reforma, só para apagar incêndio. Uau! Então a arma não é a condenação, é a paralisia do adversário. Precisamente. Uma CPI obriga o executivo a abrir umas caixas pretas que, em tempos de paz, jamais seriam focadas, sabe? Mesmo que o resultado final acabe meio amortecido, o desgaste sofrido limita muitos arroubos de quem está governando. É o poder da exposição pública oficializada. Faz total sentido. O que me leva a pensar em outra alavanca de poder. E essa não precisa de escândalos, viaturas policiais ou depoimentos dramáticos para funcionar. Precisa apenas de planilhas. Ah, o dinheiro. O oxigênio de qualquer administração. Exato. Se a Assembleia consegue paralisar um governador politicamente via comissões, a via econômica parece ser um campo de batalha ainda mais direto, porque nenhum projeto sai do papel sem grana. O terceiro pilar, o papel orçamentário, é sem dúvida o espaço onde as alianças são testadas no limite absoluto. A dinâmica legislativa, nesse ponto, é cirúrgica. E a reportagem do Diário do Nordeste lista 3 siglas fundamentais que passam pelas mãos desses 46 deputados cearenses: o PPA, a LDO e o Orçamento Estadual. Essas siglas são a base de tudo. A arrecadação de impostos pode até ser executada pelo governador, mas a destinação desse volume colossal de dinheiro depende estritamente da aprovação legislativa. E não é um carimbo automático, né? Como essa negociação afeta o Estado na prática? Afeta diretamente a capacidade do Estado de simplesmente funcionar no dia seguinte. O Plano Plurianual, ou PPA, estabelece as grandes diretrizes para um período de 4 anos. Tipo, decidir se a prioridade vai ser segurança pública ou fazer estrada. Isso mesmo. Aí entra a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ajusta essas regras para o ano seguinte. E, por fim, a lei orçamentária, que carimba o recurso exato para cada ação. O poder da Assembleia aqui é a capacidade de trancar a pauta. Nossa, eles podem simplesmente cruzar os braços. Podem. Se o governador não negociar as emendas dos parlamentares, não ceder espaço político, eles não votam o orçamento. E aí o executivo fica de mãos atadas para fazer investimento ou até pagar fornecedor no começo do ano. O poder orçamentário não olha só para o futuro. Ele julga o passado também. Sim, a prestação de contas. A matéria pontua que cabe à Assembleia julgar as contas anuais prestadas pelo governador. E se essas contas forem rejeitadas? Uma reprovação de contas pelo legislativo, tipo por irregularidades insanáveis, tem um efeito devastador. Aciona os gatilhos da lei da ficha limpa, por exemplo. O governador pode enfrentar um impeachment e ainda ficar inelegível. É o botão de emergência final do sistema. E esse botão não é apertado no escuro. Existem órgãos técnicos ajudando os deputados. Exatamente. A indicação de conselheiros para o TCE e para o TCM. A matéria lembra que os nomes passam pela aprovação dos deputados. Então, se a Assembleia aprova as contas do governador e também aprova os nomes de quem vai sentar no Tribunal de Contas, eles são, basicamente, os guardiões absolutos de todo o fluxo de dinheiro, certo? Certo. Se conectarmos isso com o quadro geral, o poder é gigantesco. É a capacidade de projetar poder no longo prazo. Governos são efêmeros. O governador fica 4, 8 anos no máximo. E o conselheiro do Tribunal de Contas? Ele atinge a vitaliciedade. Ao aprovar um conselheiro hoje, a atual Assembleia está, na verdade, moldando a estrutura de auditoria fiscal do Estado para as próximas 2 ou 3 décadas. Caramba! A influência deles reverbera muito além do próprio mandato. Muito além. É um xadrez institucional fortíssimo. Bom, entendido o peso assustador desse poder, a pergunta imediata é, quem controla esse volante bilionário neste exato minuto? O Diário do Nordeste fez um raio-x espetacular da atual configuração da Alesse logo após o fechamento da janela partidária. É um mapeamento essencial. Serve como a fotografia mais nítida das forças que estão disputando a hegemonia no Estado antes das eleições. Vamos aos dados das 46 cadeiras. A presidência da Casa está com o deputado Romeu Aldigueri, do PSB. E o PSB lidera com 11 cadeiras. Depois vem o PT, com 8,
E logo atrás o PSDB com 7 deputados. Isso. Aí a gente tem o bloco intermediário. MDB, PL e PSD possuem 4 cadeiras cada. PV, PP e Republicanos têm 2 cada um. E na base uma pulverização absurda de partidos com um representante só. Tudo isso significa, tem um dado aqui que chamou muita atenção. As bancadas do União Brasil e do PDT simplesmente evaporaram na Assembleia. Ficaram com 0 representantes. Evaporaram completamente. Como bancadas inteiras simplesmente desaparecem. Parece uma versão política da dança das cadeiras quando a música está prestes a parar. Historicamente, o mandato não é do partido? Pela regra geral, sim, é da legenda. Desfiliação sem justa causa dá perda de mandato. Mas existe aquela válvula de escape legal, a janela partidária. São 30 dias antes do pleito onde eles ganham anistia para trocar de partido. A institucionalização da dança das cadeiras mesmo. Uma dança regida por pragmatismo puro. Essa concentração massiva em legendas como PSB, PT e PSDB revela o instinto de sobrevivência deles. O deputado vai para onde tem mais fundo eleitoral, mais tempo de TV e aliança forte com o governo estadual. Não tem romantismo. Mas e os pequenos? Aqueles de um deputado só? Numa lógica onde o bloco maior dita as regras e o acesso às comissões ricas, ser um parlamentar isolado não é meio que um atestado de irrelevância? Num primeiro olhar parece fraqueza, né? Mas na matemática legislativa, o parlamentar solitário vira o famoso fiel da balança. Ah, nas votações apertadas? Exato. Para aprovar uma emenda constitucional ou um empréstimo internacional, exige quórum qualificado, muito voto favorável. Quando os grandes blocos travam, o governo é forçado a negociar diretamente com essa figura isolada. O peso marginal desse mandato fica incalculável. Faz todo sentido. E todo esse reposicionamento aponta para uma única linha de chegada. O calendário é implacável. As datas das eleições de 2026. A música vai parar. O tabuleiro vai ser completamente zerado, vai ser um dos momentos de maior complexidade cívica do país. É massivo. Renovação de deputados estaduais, federais, 2 vagas por Senado dessa vez, governadores e presidente. Primeiro turno, em 4 de outubro, e o segundo turno, onde precisar, no dia 25 de outubro. Voto obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e é alfabetizado, né? Isso. E tem um alerta de calendário muito importante que as fontes levantaram. É como precisar de um ingresso para o festival mais importante dos próximos 4 anos e a bilheteria fecha daqui a pouco. 6 de maio. Prazo limite fundamental. Prazo intransponível para emissão, transferência ou alteração do título de eleitor. A reportagem detalha que tem atendimento presencial em Fortaleza, no TRE-C, na Engenheiro Luciano Cavalcante, das 8 às 14, e no VaptVupt do centro da Parangaba até às 17 horas. Quem perder esse prazo, perde o direito de influenciar a vida da comunidade. Isso levanta uma questão importante. Garantir o documento é só o começo. Essa eleição exige um pensamento estratégico muito afiado. A complexidade cognitiva do dia 4 de outubro é absurda. Por causa da quantidade de cargos? Sim. Na mesma cabine, a pessoa escolhe o chefe do executivo que vai administrar os recursos e, na sequência, escolhe os legisladores que vão ter que frear os excessos desse gestor. É um voto casado estratégico. Mas, olhando o comportamento histórico, as pessoas não focam quase toda a energia no governador e acabam meio que negligenciando o voto legislativo. Votam na véspera por influência local. Totalmente. E o que resulta é uma instabilidade estrutural profunda. A engrenagem quebra. O eleitor precisa entender que quem entrega a chave do cofre do Estado para um político precisa escolher com muita frieza quem vai ser o deputado encarregado de investigar esse extrato bancário. Votar ao acaso no legislativo é abrir mão da blindagem democrática. Nossa, essa visão estrutural muda o peso de tudo. Fazendo uma rápida recapitulação, a gente começou desconstruindo o papel pacato de só criar leis. Vimos o controle exercido sobre o executivo pelas CPIs e pelas contas. Sim, o tripé funcionando na prática. Mapeamos como a caneta do deputado tranca a economia no PPA e na LDO e blinda a fiscalização via Tribunal de Contas. Vimos o tabuleiro da Alesse, como os partidos evaporam na janela partidária por pura sobrevivência,
até batermos de frente com o calendário de 2026. É um percurso que joga uma luz enorme sobre as verdadeiras veias da nossa política. E, para encerrar, aproveitando os dados da matéria, eu deixo um conceito no ar para reflexão. Manda. Se o papel central do deputado estadual é fiscalizar o governador e julgar as contas, o que acontece com a saúde da democracia quando o chefe do executivo consegue eleger uma maioria esmagadora de aliados na Assembleia? Fica a provocação. Quem fiscaliza quando o fiscal e o fiscalizado jogam exatamente no mesmo time? Nossa, é a pergunta que define o limite da integridade do sistema mesmo. E, olha, para quem curte compreender esses bastidores com profundidade, fica a nossa recomendação forte para ler a matéria completa no Ponto Poder do Diário do Nordeste. O jornalismo detalhista é fundamental para entender essas engrenagens. É a melhor vacina contra a manipulação. Como a gente viu hoje, o rumo da história não é decidido debaixo dos holofotes, mas na negociação de planilhas na casa de máquinas. Ficamos por aqui nessa imersão. Até a nossa próxima análise.